Olá, bom Bem-vindos. dia. Perdão. Começando, então. Olá, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Marilene e eu coordeno a área de Direitos Humanos da Fundação Heinrich Böll, que é uma fundação alemã que atua aqui no Brasil, né? Esse ano a gente faz 21 anos de atuação no Brasil, né? Apoiando a sociedade civil, as organizações, os movimentos sociais. Estou muito feliz de estar abrindo esse evento, dando as boas-vindas a quem está nos assistindo nesse momento, né? Aos colegas da mesa, né? É virtual, mas é uma mesa, aos companheiros da live, a Yara, do INESC, né? Super parceiro da Fundação, ao Paulo Esteves, a Maureen, que são do BRICS Policy Center, eles são responsáveis aqui por esse evento, né? Ao embaixador André Correia, vai ser muito bom ouvir, ao meu colega Luiz, aí da PUC. Então, a organização FASE também, que é responsável também, é parceira nesse evento. Bom, gente, o tema que a gente vai debater hoje, né, que os meus colegas aqui vão estar conversando, né, tem uma relação muito direta, né, com os trabalhos que a Fundação vem fazendo ao longo dos anos. Então, a gente acompanha as conferências há bastante tempo, né, atuando principalmente que é levar as vozes da sociedade civil, a promoção da democracia e dos direitos humanos, está no centro desses debates, isso é uma coisa muito cara à Fundação. E aí eu faria um destaque muito especial a um grupo que a gente apoia, que é o Grupo Cartas de Belém, que está muito envolvido nessa agenda de governança ambiental. E é um debate, eu acho que é super importante, a gente vai aqui, e isso é tema do evento, né, falar sobre a Rio+30, eu acho bastante importante. Uma das coisas que a gente está sempre preocupado na Fundação, e eu acho que os meus colegas já vão debater isso em algum momento, é falar sobre os impactos nas comunidades e territórios das mudanças climáticas e esses temas que povoam, né, esse debate. Sabemos que, nesse momento, né, estão sendo decididas, ou serão decididas, muitas das políticas que vão nortear essa agenda de governança ambiental. Então, é bastante importante a gente trazer esse debate, fomentar esse debate no Brasil, né? E pensarmos que o Brasil hoje ele passa por um momento muito difícil, né, de retrocessos ambientais. Eu acho que a flexibilização da legislação ambiental ela é uma amostra muito clara desse momento no Brasil, e eu acho que tem muita conexão com os debates que a gente vai estar fazendo aqui. E um pouco pensar nesse caminho até a Rio+30, o que está em jogo nessas negociações, né, e o que de alguma forma, a gente pode alavancar, né, para a questão dos direitos humanos, colocar os direitos humanos no centro desses debates. Né? A gente sabe, fazendo uma foto, né, da Rio+20, que aconteceu há pouco, né? Mas com tanta coisa que tem acontecido, parece que foi há 300 anos, né? Mas foi ali, né, para a história. Né? E a gente sabe que teve muitos avanços, né? O Acordo de Paris, a aprovação da agenda dos Objetivos do Milênio, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muito, muito a fazer. Né? Eu aqui deixo a palavra com o Maureen Santos, minha colega, que foi minha colega na Fundação há pouco tempo, né? E uma pessoa super, super, super importante nesse debate e que traz essa agenda e acompanhou durante muitos anos e essa agenda das conferências internacionais. Então, agradeço muito pela Fundação, né? Agradeço muito. Eu acho que a gente vai ter uma agenda, um debate bastante profundo para a gente entender um pouco o que está acontecendo, porque, às vezes, né, são tantas agendas e tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Né? Mas um abraço a todos. Obrigada, Marilene. Convidar o professor Luiz Manuel Fernandes para dar suas boas-vindas, e nosso diretor aqui do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, queria saudar a todos os participantes aqui do seminário, tanto os que estão participando efetivamente aqui irão se pronunciar, quanto os que nos acompanham por diversos meios de comunicação social. Estou aqui na condição de diretor do Instituto de Relações Internacionais, ao qual o BPC, o Centro de Estudo dos Países BRICS, está vinculado. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a parceria com a Fundação Heinrich Böll, que tornou possível essa iniciativa e que faz parte de um conjunto de ações em parceria que, para nós,
é muito importante. Eu queria saudar os colegas, Maurinho Santos, que vai fazer a mediação do debate, Paulo Esteves, que é colega do Instituto de Relações Internacionais, a Yara Pietrikowski, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Mas vocês me perdoem, mas eu queria dar fazer uma saudação especial ao embaixador André Corrêa do Lago, porque alguns, não vou dizer quanto, bom, algum tempo atrás, né, eu era secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era o ponto focal dos temas de discussão e formulação de políticas para as mudanças climáticas dentro do governo. E nessa condição, eu tive a oportunidade de compor mesas de negociação variadas, né, em torno do regime de mudanças climáticas, com o embaixador André Corrêa do Lago. Tínhamos menos cabelo branco e mais cabelo, né, André, no período, né? Eu já tenho algum tempo. Mas foi uma experiência para mim muito importante para a compreensão da temática. E eu quero dar aqui o meu testemunho do embaixador André Corrêa do Lago, seu testemunho do seu espírito público, do seu domínio do tema, da sua dedicação ao tema e da eficiência do seu trabalho no Ministério de Relações Exteriores, na formulação de soluções que interessem ao Brasil, mas também ao mundo, no enfrentamento desse dilema global que são as mudanças climáticas e a necessidade de confrontá-la com cooperação internacional. Então, eu sou testemunha que acho que a escolha do embaixador André para dar aqui o keynote address, para nós, não poderia ser melhor. E, para mim, é uma satisfação, uma honra poder recebê-lo numa iniciativa que está sob o abrigo, digamos assim, do instituto que hoje eu dirijo, que é o Instituto de Relações Internacionais. Essas são breves palavras de abertura. Infelizmente, estou no meio de um compromisso da CAPES, da avaliação quadrienal da CAPES. E eu, infelizmente, não vou poder acompanhar os debates como gostaria muito, queria muito. Mas desejo muito sucesso na discussão e que vocês possam nos iluminar a partir da discussão para encontrar caminhos, não só no Brasil, mas no mundo, que efetivamente possam enfrentar esse drama, esse desafio das mudanças climáticas. Muito obrigado e bom seminário a todos e a todas. Muito obrigada, professor Luiz Manuel. A gente fica muito feliz aqui com a sua presença também conosco. Marilene de Paula, companheira, feliz demais de você estar aqui com a gente. Então, bom dia, né, para todo mundo que está aqui nos assistindo. A gente, no BRICS Policy Center, nós temos uma plataforma que chama Plataforma Socioambiental, que é um dos núcleos de pesquisa aqui do Think Tank, e a gente tem esse projeto com apoio da Fundação Heinrich Böll, e dentre esses debates, né, que estão mais concentrados na agenda de clima e de biodiversidade, destacamos que tem um percurso aí até o ano que vem, que vai ser bem importante nessa construção. Então, por isso também a realização desse evento, desse webinário, porque em 2022 vamos completar, né, 30 anos da Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi sediada aqui no Rio de Janeiro, e vai fazer 50 anos da realização da Conferência de Estocolmo, né, que acaba inaugurando nas Nações Unidas esse trato do tema ambiental do ponto de vista global e construindo aí essa trajetória da governança global do meio ambiente. Então, nada mais, estamos muito felizes aqui, né, com a presença do embaixador, que eu já vou apresentar, porque acho que nada mais representativo dessa trajetória pelo Brasil do que a presença do embaixador. E gostaria também de agradecer a FASE, porque eu também estou na FASE, né, e a gente vem discutindo, acompanhando essa trajetória faz muito tempo, a equipe, né, da Plataforma Socioambiental do BRICS Policy Center, e um agradecimento especial à Fundação Heinrich Böll pela parceria na organização do evento, no apoio ao projeto da plataforma. Então, o embaixador André Corrêa do Lago, nosso keynote de hoje, ele é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e como diplomata ele exerceu diversas funções em Brasília, nas áreas de organismos internacionais, promoção comercial, cerimonial, energia, e serviu nas embaixadas do Brasil em Madrid, Praga, Washington, Buenos Aires, na missão junto à União Europeia em Bruxelas, sendo embaixador do Brasil no Japão no período de 2013 a 2018. Ele foi negociador na área de desenvolvimento sustentável e mudança do clima desde 2001,
sendo o negociador-chefe do Brasil para a mudança do clima entre 2011 e 2013. Estivemos juntos em várias dessas conferências, Yara também está aqui presente, né? Marcelo, sempre foi muito acolhedor a forma como o trato dele com a sociedade civil brasileira, a gente reconhece e agradece muito esse tratamento. E também foi negociador durante a Rio+20, e autor de um livro bastante conhecido e utilizado, inclusive aqui no Instituto, que é Estocolmo, Rio e Joanesburgo, o Brasil e as 3 conferências ambientais das Nações Unidas. Atualmente é embaixador do Brasil na Índia e no Butão. Então, a gente agradece aqui a sua presença, embaixador, e te dou a palavra, e depois eu apresento os nossos próximos colegas que vão debater. Bom dia. Quando estiver faltando, prefere que avise quando faltar 5 minutos ou não é necessário? Eu vou botar coisa, mas me avisa. Perfeito. Sim, me avisa, não tem problema. Tá. Mas obrigadíssimo, Maureen, pela apresentação. Obrigado pelo convite. Uma alegria aqui que a Yara, ver a Yara aqui para a gente lembrar aí de tantos momentos juntos, mas especial satisfação também de ver o Luiz Fernandes, que como ele comentou, eu acompanhei, nós fomos a reuniões juntos, trabalhamos juntos e foi sempre uma relação assim excelente, e eu espero que vocês tenham vontade de vir para a Índia aí para me visitar depois dessa coisa toda do Covid. Afinal, Amorim, essa coisa do BRICS também, eu entro também nessa coisa do BRICS, quer dizer, então qualquer um dos lados aí vocês têm que acabar comigo. Então, super, aliás, país extraordinário a Índia, hoje eu não vou falar disso, mas realmente é um país infinitamente interessante. Todos que tiveram a oportunidade de vir aqui sabem, e vai ser um maior prazer aí a gente estar juntos aqui. Paulo Esteves também, que eu sei de imensa qualidade e capacidade, então estou super feliz aí de estar com todos vocês, não posso citar a todos. Mas, em todo caso, grande desafio aí, eu vou tentar falar em 20 minutos, eu sei que tem perguntas, então eu vou botar aqui o meu timer aqui para não ter dúvida, e vou tentar fazer uma apresentação sobre, no fundo, a evolução de substância dessas conferências, que eu acho que isso é muito importante no momento que a gente relembra de Estocolmo, né, com essa ideia da Estocolmo +50. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que nós não podemos voltar a Estocolmo, né? Por mais que fisicamente vai ser lá, mas nós não podemos voltar ao espírito de Estocolmo. Eu queria comentar isso brevemente, que é o seguinte: há um grande debate com relação a essa questão do que foi a conferência, do que foi a atuação do Brasil. Mas eu acho que, com o distanciamento histórico, a gente pode ver que o que aconteceu originalmente em Estocolmo foi realmente extremamente importante, porque criou uma consciência do mundo também em desenvolvimento do que seria essa agenda no futuro. Então, muito brevemente, eu queria comentar, claro, todos vocês sabem muito bem do assunto, sabem o quanto o tema de meio ambiente cresceu nos anos 60, a ponto das Nações Unidas convocarem essa conferência, mas a maioria dos países desenvolvidos tinham muito uma experiência relacionada à questão da poluição, né, e da questão da preservação de recursos naturais. A questão da poluição é uma coisa muito... Hoje em dia a gente usa a palavra poluição, mas naquela época a poluição era uma coisa muito específica, quer dizer, havia sido vivido, né, pelos países europeus a questão de poluição por chuva ácida, a questão da poluição dos rios, e a Europa, com aquele monte de países de tamanho relativamente pequeno, você acabava afetando o país vizinho, e essa questão transfronteiriça é o começo, digamos, do grande debate internacional sobre o tema. A questão da preservação dos recursos naturais ainda estava muitíssimo longe assim do
do alarmismo, da situação alarmante que nós estamos hoje, mas já havia uma preocupação, já havia um conhecimento maior, portanto, havia vários aspectos e era realmente uma conferência que procurava criar regras com relação ao relacionamento internacional na área de meio ambiente. O que causou enorme preocupação para o Brasil naquela época, e que foi a base da atuação do Brasil em Estocolmo, mas, sobretudo, na preparação de Estocolmo, é que havia um espírito que eu chamo um pouco de referência ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Que o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o famoso TNP, criou duas categorias, né? Aqueles que já têm arma nuclear, e aqueles que não têm, nunca vão ter, né? Então, criou-se um pouco um certo espírito de que, tendo em vista as ameaças que eram vistas, sobretudo que havia um pânico malthusiano de que a população mundial só ia começar a diminuir a partir de 14 bilhões de habitantes, havia um pouco esse espírito. Olha, quem se desenvolveu, cometeu certos pecados, mas já está desenvolvido e tal, não sei o quê, mas quem ainda não se desenvolveu não vai poder se desenvolver plenamente porque não tem recurso natural para todo mundo. Então, esse espírito deixou Brasil, Índia, vários países extremamente preocupados. Inclusive, naquela época, tinha uma coisa que ainda existe até hoje, mas que naquela época era muito complicado, que era o Clube de Roma, que era um grupo de empresários que desenvolveu um bando de ideias relacionadas a isso, ou seja, que a sociedade tinha que a população tinha que se habituar ao fato de que ia ter menos, de que todo mundo não ia poder ter o que alguns já atingiram. Então, toda essa preocupação foi um pouco ficou na origem da posição do Brasil, que eu posso dizer para vocês, eu sou super distante, eu tinha 3 anos de idade, eu sou velhinho, mas não tanto assim, o que aconteceu naquele momento é que a delegação brasileira, que era chefiada pelo embaixador Miguel Osório, na preparação de Estocolmo, inventou o desenvolvimento sustentável. Em que sentido? Ele dizia que meio ambiente só podia ser discutido no contexto de desenvolvimento. Você não podia criar obstáculos ao desenvolvimento e ao desenvolvimento econômico e social, né? Naquela época não tinha o terceiro pilar, mas a entrada do meio ambiente tinha que ser nesse contexto. Eu gostaria de lembrar que, naquela época, havia os famosos 3Ds das Nações Unidas, né, que o Araújo Cássio dizia, que era o descolonização, o desenvolvimento e o desarmamento. E essas eram, digamos, as agendas nobres das Nações Unidas. Então, o Miguel Osório argumentava que a questão de meio ambiente tinha que entrar no debate do desenvolvimento. E a preparação da Conferência de Estocolmo justamente foi nesse sentido. Ele movimentou nas reuniões preparatórias vários países de desenvolvimento, e quando se chegou a Estocolmo já havia esse consenso. E já havia também um consenso com relação a certas coisas que estão sendo ressuscitadas hoje de maneira muito estranha, como, por exemplo, a ameaça à soberania. Tudo isso daí, a questão da soberania dos países já foi tratada em 72, ou seja, a Declaração de Estocolmo já botou isso de maneira muito clara, é reiterado no Rio de Janeiro, é reiterado a cada vez. Ou seja, não há absolutamente, desde o início, há essa preocupação da questão de soberania e da questão da contextualização econômica. Qual foi o grande avanço 20 anos mais tarde, quando vem o Rio de Janeiro? É que, quando a Conferência do Rio é convocada, tinha tido o famoso relatório Brundtland. Eu vou resumir aqui, aconteceram várias outras coisas, mas o relatório Brundtland foi extremamente importante para tentar reativar essa agenda. Essa agenda foi muito afetada pela crise econômica mundial gigantesca, que começou logo depois de Estocolmo, né, em 73, a crise do petróleo, reiterada em 79, e para ressuscitar e dar uma nova vida a essa agenda, o relatório Brundtland apresenta a proposta do conceito de desenvolvimento sustentável formalmente, né?
E o Rio de Janeiro, portanto, acontece num momento meio mágico, porque já é o fim da Guerra Fria, consegue reunir 102 chefes de Estado no Rio de Janeiro, consegue a assinatura de acordos importantíssimos, que é o de mudança do clima e o de biodiversidade, mas eu devo dizer que eu sempre bato na tecla do acordo com relação à camada de ozônio, que esse foi o acordo revolucionário. Por que ele é revolucionário? Ele é revolucionário, primeiro, porque ele é o primeiro problema global, verdadeiramente global. Por quê? Porque se você... o buraco da camada de ozônio afeta todo mundo, mesmo que os gases que provocam o buraco de ozônio saiam da Alemanha, ou saiam da Somália, ou saiam da Rússia. Então, a solução exige uma coordenação global. Esse espírito é que leva, e o sucesso, né, dessa negociação, é que leva à coragem de começar a negociação de mudança do clima. Para vocês terem ideia, quando a convenção é assinada no Rio de Janeiro, o Economist, que hoje em dia é um dos jornais revistas mais avançadas com relação a qualquer coisa de mudança do clima, na época dizia: é cedo demais para fazer uma convenção de mudança do clima, a gente não tem informação suficiente para fazer uma convenção sobre mudança do clima. Ou seja, naquele momento, as Nações Unidas, e evidentemente os países membros das Nações Unidas, né, que fazem as Nações Unidas funcionarem, se anteciparam de uma maneira extraordinária graças aos avanços do conhecimento da ciência. E a camada de ozônio é o grande exemplo. Por quê? Porque em 20 anos, desde a assinatura do Acordo de Viena e do Protocolo de Montreal, foram eliminados 95% dos gases que provocam o buraco da camada de ozônio, e, como todos sabem, o buraco da camada de ozônio está se reconstituindo. Agora, o problema é que o que foi revolucionário para Montreal e para Viena, o da camada de ozônio, não pôde ser feito em mudança do clima. O que é? Foi a extraordinária transferência de tecnologia que estava prevista no protocolo, e foram os recursos financeiros para que os países em desenvolvimento eliminassem aqueles gases. Quando você chega em mudança do clima e pretende fazer a mesma coisa, que é assinar uma convenção quadro e depois ter os protocolos que pouco a pouco iam fortalecer esse sistema, o protocolo de Kyoto vem, mas já há uma consciência, sobretudo do mundo desenvolvido, de que o custo é infinitamente superior, evidentemente, do que a questão da camada de ozônio, porque a mudança do clima a mudança do clima só pode ser enfrentada com um trabalho muito sério na área de energia. Então, a questão ambiental, que é a origem do tema, na verdade migra, ou seja, entra no contexto de desenvolvimento em grande parte pelo esforço dos países em desenvolvimento liderados pelo Brasil, e depois migra para a própria economia, o que nós estamos vendo hoje de maneira muito clara com o foco que o governo Biden está dando para a mudança do clima. Por que o governo Biden está fazendo? Claro, tem a dimensão ambiental, tem a dimensão global, tem a dimensão da saúde, tem tudo isso. Mas, na realidade, é o desafio econômico, é a liderança dos Estados Unidos para as próximas décadas, vai depender dele ter a capacidade, do país ter a capacidade de enfrentar o maior desafio mundial, que vai ser a mudança do clima. Isso do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista industrial, do ponto de vista de como você vai reinventar uma economia americana para ela ser a líder num mundo em que a mudança do clima será absolutamente central. Então, com o Rio de Janeiro em 92, esse debate aumenta de maneira significativa, a presença dos chefes de Estado, a liderança brasileira naquela época. Eu digo a vocês, inclusive, não tenho nada a ver com isso, eu, naquela época, cuidava da parte logística da conferência, eu era um jovem segundo secretário, e participei, trabalhei meses na conferência, mas muito mais na parte logística. Mas o que foi extraordinário naquele momento é que você estabeleceu de maneira muito clara
uma liderança brasileira muito notável, que já vinha de Estocolmo, mas que Estocolmo tinha sido visto por muitas pessoas como obstrucionista. Na verdade, foi uma preparação dessa dimensão do desenvolvimento sustentável que vai se fortalecer aos poucos. O que eu queria dizer também é que, a partir do Rio de Janeiro, essa liderança do Brasil só pode acontecer realmente pela capacitação que o Brasil desenvolve de saber o que está acontecendo no seu próprio país. E aí é que entra essa questão de ciência e tecnologia que o Luiz estava mencionando, é que, ao final da Conferência do Rio, foi decidido pelo Brasil que o Ministério de Ciência e Tecnologia é que ia cuidar de mudança do clima e o Ministério do Meio Ambiente ia cuidar de biodiversidade. Havia uma lógica naquilo que eu acredito que ainda exista, de que as soluções para a mudança do clima, apesar da origem ser um tema ambiental, as soluções necessariamente passam pela ciência e tecnologia, passam pelo Ministério da Economia, passam pelo Ministério da Agricultura, passam por todos os ministérios. É isso que é uma coisa muito impressionante do tema da mudança do clima. O tema da mudança do clima não pode ser tratado como um tema ambiental, porque as soluções não estão na área ambiental. Então, essa migração do tema ambiental, às vezes tem pessoas que dizem, mas estão colocando o meio ambiente em segundo lugar. Ao contrário, o meio ambiente passou de um assunto nicho para a centralidade absoluta da economia, da política, das alianças e do estímulo à tecnologia e à ciência. Depois do Rio, muito brevemente, nós temos que lembrar, aliás, eu queria comentar que, quando acontece o Rio, a ideia era que fosse Estocolmo de novo. E o Brasil negociou de uma maneira muito impressionante que fosse no Rio de Janeiro. Por quê? Porque de 87 a 90, quando era o período que estava se negociando fazer essa nova conferência, 20 anos depois de Estocolmo, o Brasil se tornou o país mais criticado do mundo, seja pela Amazônia, seja pelo assassinato do nosso Chico Mendes. O Brasil era, assim, visto como um país, eu não vou usar uma expressão que está na moda, digamos, como um país que estava fazendo as coisas erradas. Mas qual era a maior preocupação do Brasil? A maior preocupação do Brasil é que a Conferência do Rio voltasse a ser ambiental, porque todas as críticas que estavam sendo feitas ao Brasil era pela dimensão ambiental. Por quê? Porque os países envolvidos, ao negociarem o clima e ao verem o custo que seria a entrada nessa nova agenda que exigiria recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos científicos, se deram conta que era melhor jogar a culpa nos países em desenvolvimento que tinham problemas ambientais totalmente reais, diga-se de passagem, mas que, de certa forma, provocavam mais manchete do que o carvão na Alemanha, que, aliás, continua muito importante. Bom, então, desculpe aí, eu sei que com todos os meus abraços aí, mas a verdade é que a Alemanha tem uma política energética desafiadora, vamos dizer isso. Ainda estou na minha fase diplomática, na minha apresentação. Então, o Brasil, então, disse, não, em vez da gente ser a bola da vez, todo mundo ficar criticando a gente, vamos trazer todo esse pessoal para o Brasil, vamos mostrar o que é o Brasil e vamos lembrar aqui, na realidade, aqui todo mundo junto, que o principal problema da mudança do clima são os países desenvolvidos. O que, em 92, era absolutamente indiscutível. Esse argumento vai cansando um pouquinho no processo, a gente pode conversar sobre isso nos anos que se seguem, mas naquele momento não há a menor dúvida de que era o correto. Então, o Brasil chama a conferência, negocia isso nas Nações Unidas e consegue trazer a conferência para o Brasil. Então, o Brasil, naquele momento, tem uma dupla liderança. Primeiro, de assumir uma coisa muito corajosa, o governo Sarney, por recomendação do Itamaraty, e na conferência em si, em que o presidente Collor
teve uma liderança também, dependente do que pode se achar do presidente Collor, ele teve ali, na presidência da conferência, um papel extremamente importante. Então, o Brasil se fortalece de uma maneira muito mais construtiva, digamos, do que a imagem que ele deixou em Estocolmo. O embaixador Sardenberg, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, na época, inclusive, diz que o Brasil foi resistente a essa agenda em 72, foi cooperativo em 92, e na Rio+20 foi inovador e foi adiante, mais rápido do que outros. E depois do Rio de Janeiro, vem a conferência, eu estou usando as conferências como referência e as grandes convenções como referência, mas vem a conferência de Joanesburgo, que acontece num momento dificílimo, que é logo depois do 11 de setembro, em que o mundo está só olhando para a questão do terrorismo, da segurança, etc. E, infelizmente, a conferência de Joanesburgo, que foi antecedida de alguns meses por uma conferência importantíssima, totalmente esquecida, mas importantíssima, que foi a Conferência de Monterrey, que foi a primeira conferência sobre esse tema que uniu no mesmo nível o FMI, o Banco Mundial e as Nações Unidas, uma coisa absolutamente... e a OMC também, ou seja, você tinha todos os organismos internacionais, que seja do Sistema Nações Unidas e o de Bretton Woods, você teve todos unidos para buscar soluções financeiras para o que seria necessário para o desenvolvimento sustentável do mundo. Isso se juntou a Joanesburgo, que conseguiu, eu acredito, dar mais do que se esperava, uma nova vida a esse conceito, né, esse conceito de desenvolvimento sustentável, usando essa ideia dos 3 pilares, né, do econômico, do social e do ambiental. Então, Joanesburgo foi muito importante. A gente chamava Joanesburgo de Rio+10, o que irritava profundamente os sul-africanos, mas acabou que nós acabamos tendo a Rio+20 no Rio de Janeiro. Então, realmente, o nome era totalmente legítimo. Eu sou suspeito agora a falar da Rio+20, porque eu era o negociador-chefe do Brasil, mas eu acho que, com o tempo, todo mundo se dá conta que foi na Rio+20 que veio a ideia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que acabaram, junto com o Acordo de Paris, em 2015, todos aprovados. É a agenda que o mundo está seguindo. E o que é fantástico, e o Luiz acompanha isso, é que essa agenda é uma agenda que foi adotada pela área econômica de uma maneira muito maior do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, até no Japão, e que vocês sabem que o Japão também é um país complexo com relação a essa questão ambiental e essa questão do desenvolvimento sustentável, mas no Keidanren, que é a Fiesp do Japão, o Keidanren usa como símbolo o símbolo dos SDGs. Né? Eles consideram que os SDGs são uma referência para o Japão. E, como vocês sabem, o que os SDGs tiveram de realmente muito impressionante e que acabou passando e que a gente conseguiu, é que os SDGs são completamente diferentes dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio eram voltados para resolver problemas gravíssimos de subdesenvolvimento nos países mais pobres, principalmente, e alguns problemas que também persistiam em outros países em desenvolvimento, inclusive vários nossos, que nós ainda estamos enfrentando. O que os SDGs fizeram, que os SDGs mostraram, partem do princípio de que nenhum país é sustentável. Os ricos não são sustentáveis. Então, quando acabou toda essa negociação, vocês não podem imaginar o que é a cara dos japoneses quando eles têm, assim, nota vermelha em 12 dos SDGs. Né? Mas como? Nós somos um exemplo? Não, não são. E eu acho que esse é o grande poder dos SDGs, é que os SDGs fortaleceram essa ideia de que o mundo desenvolvido
tem muito a fazer ainda. E nós, obviamente, o mundo do desenvolvimento também, mas a questão dos recursos sempre volta e é uma coisa sempre viva. Agora, de Estocolmo, mais 50, também tem a legitimidade de ser em Estocolmo, mas o grande perigo é a gente deixar que, conceitualmente, a conferência volte ao que era a ideia original. O mundo mudou de maneira absolutamente gigantesca. Primeiro que as ameaças ambientais são infinitamente maiores do que eram em 72, mas a ciência é infinitamente mais avançada, nós sabemos muito mais, a tecnologia avançou de maneira extraordinária e o tema se tornou um tema absolutamente central da economia. Então, uma coisa talvez que deva nos preocupar é que se por um lado a gente vê que nos jornais brasileiros já se trata da questão ambiental em várias das matérias sobre economia, eu acho que é muito importante olhar o Financial Times. O Financial Times é uma coisa absolutamente impressionante. Tem dias em que 70% das matérias tratam do tema com impacto ambiental. Ou seja, isso é uma vitória absolutamente extraordinária do movimento ambiental, porque o movimento ambiental criou essa agenda e essa agenda foi adotada por agentes surpreendentes e não adotada por outros agentes também surpreendentes. Mas, em todo caso, eu dou uma paradinha por aqui, que eu já estou falando há 24 minutos, e agradeço mais uma vez a paciência de vocês aí de me ouvir e de terem me convidado, e eu estou super animado aí do nosso debate. Muito obrigada, embaixador. Fala maravilhosa de que todo mundo. Tem vários alunos nossos aqui de Relações Internacionais que imagino que foi muito importante aí escutar esse relato dessa trajetória e trazer tantas questões, né, para a gente poder debater aqui com os nosso debatedor e nosso debatedor, que eu já vou chamar imediatamente, é a Yara Pietrkowski, uma grande amiga, que é mestre em ciência política, ela é antropóloga, atriz e ativista de direitos humanos, ela é do colegiado de gestão do INESC, da diretoria executiva da BONG, presidente do Fórum, também é membro da coordenação da REBRIP, do Grupo Carta de Belém, e é isso, tivemos várias aí, né, Yara, acompanhando vários desses debates, então a palavra está contigo, e agradeço novamente ao embaixador. Oi? Eu posso dizer só uma última palavrinha, que eu esqueci de comentar uma coisa essencial e que a Yara é central nisso daí, mas é uma coisa muito simbólica aqui para valorizarem a Conferência de Joanesburgo. No Rio de Janeiro, a delegação brasileira tinha um representante da sociedade civil, formalmente dentro da delegação. Em Joanesburgo, a delegação da sociedade civil era, dentro da delegação brasileira, maior do que a delegação oficial, eram mais de 200 pessoas. Então, o Joanesburgo foi uma conferência que fortaleceu de maneira definitiva a importância que tem que se dar à sociedade civil, mas também aos governos locais e também aos governos estaduais. E muito disso se dá do sucesso de um outro grande documento da Rio 92, que foi a Agenda 21. Então, a Agenda 21 ensinou em vários níveis, que seja do empresariado, mas também dos governos locais e das próprias ONGs também, como ser cada vez mais influente nesse debate. Então, eu queria só juntar a gente vai provavelmente falar disso agora, né, Yara? Yara? Pronto. A palavra está contigo, Yara. Aviso quando faltar 3 minutinhos? A minha avisa. Pode ser? Tá. Antes de mais nada, eu quero agradecer profundamente o convite feito pela Maureen, companheira de muitas décadas já desse percurso de ativismo na área socioambiental. Agradecer essa possibilidade de estar aqui, depois de tanto tempo, encontrando o embaixador André Corrêa do Lago, que foi uma trajetória, né, desse processo, não só das conferências de clima, mas especialmente na Rio+20,
nós tivemos oportunidades, eu fiquei responsável pela mediação entre sociedade civil, governo brasileiro e representação das Nações Unidas, e que foi de um aprendizado assim inestimável, onde também, junto com o embaixador, tivemos conversas até divergentes, mas muito enriquecedoras do ponto de vista do processo, e que eu tenho uma admiração profunda, não só pela maneira com que o embaixador coordenou o processo todo, mas pelo respeito que sempre teve pela sociedade civil organizada brasileira e mundial, que era muito recorrente as observações em relação ao como a sociedade civil era tratada. Isso era um elemento muito importante do ponto de vista de criar uma empatia em relação às teses, inclusive defendidas pelo governo brasileiro e pelos governos, né, pelas representações brasileiras. Eu quero dizer isso, porque é muito importante, eu quero frisar isso, principalmente pelo contexto atual, o quão importante é você ter representações oficiais brasileiras nesses processos e pessoas que tenham empatia e reconhecimento dos outros parceiros no processo de construção de soluções globais, né? Entendendo o seu ponto de vista e democraticamente abrindo espaço para as divergências. Então, o embaixador é um representante legítimo desse espírito solidário, empático e democrático. Então, isso eu quero aqui de cara registrar, porque foi minha experiência pessoal em todos esses anos de atuação. Não só o embaixador, mas também as outras pessoas que, conjunto com ele, estavam no processo. A gente percebia que tinha uma orientação ministerial, governamental e, além disso, as características de personalidade que todas elas associadas, nos permitiram crescer imensamente como sociedade civil, né? Porque, óbvio, a sociedade civil eu reputo como importantíssima em todos os processos, mas nós também somos, vamos dizer, variados, com diferentes posições, com diferentes entendimentos, alguns com mais entendimento dos processos, outros com menos entendimento do processo, o que às vezes dificulta, mas, enfim, é o processo de aprendizagem, e esse momento, desde a Rio 92 até, vamos dizer, 2016, foram momentos muito importantes de aprendizado para a sociedade civil. Eu quero... o embaixador falou dessa história, desses processos. Eu tinha feito uma recuperação histórica, longe de ter a riqueza óbvia que ele tem, que ele apresenta, mas eu adicionaria alguns elementos, né, do ponto de vista, vamos dizer, da minha participação, de como eu vi esses processos todos. Eu também não era... Em Estocolmo, eu era uma jovem de, sei lá, 72, de 18 anos, né? 17, 18 anos, mas nem a questão ambiental, quer dizer, ela começava a entrar, foi quando eu entrei para a universidade, essas questões começavam a entrar no vocabulário da gente, né? Na verdade. Depois, o relatório Brundtland, em 87, a Rio 92, o Tratado de Quioto, o ozônio, já nos anos 2000, né? Se eu não estou enganada. O 2015, o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi um momento importante, né? E a Rio +20, e, obviamente, as trajetórias da Convenção de Biodiversidade e da Convenção de Clima, que são duas convenções também que estão no escopo, né, desses processos todos de discussão sobre questão ambiental e que, na Rio +20, como bem observou o embaixador, foi um momento em que os três pilares se juntam, né? E aí se tenta montar essa agenda econômica, ambiental e social de forma articulada por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu diria assim que, dentro de tudo isso que o embaixador falou, eu acrescentaria duas coisas importantes, assim, do ponto de vista do Brasil, porque em 72 o Brasil vivia uma ditadura militar, né?
Então, o fato de viver uma ditadura militar tinha um pensamento, o Brasil para frente, o Brasil, né, a construção da Transamazônica, os grandes projetos, quer dizer, o Brasil tinha também, que é um pouco o que o embaixador falou, dizer assim, não, esse negócio de a gente não poder se desenvolver, a Europa se desenvolveu, a gente não pode, não, mas só que tinha uma mentalidade sobre o que era o desenvolvimento que era muito problemática, né? Existe, uma coisa é o conceito e a defesa do conceito que se desenvolve, que se leva, mas o que estava sendo feito no Brasil era um processo já de início de destruição de floresta, sem nenhum tipo de discussão mais ampla dentro da sociedade sobre aquilo que estava sendo implementado, né? E essa é uma questão interessante, porque a discussão que se dá no âmbito internacional ela é sempre mais refinada, no meu entender, do que a realidade que se dá quando você põe o fio terra, né? O fio terra é quando você olha o que significa tudo isso, né? Na realidade, na política nacional. E esse fio terra, no Brasil, não conectava, né? Aquilo, e por muito tempo isso seguiu, né? E qual era o papel da sociedade civil? Então, era fazer essa crítica, era dizer, então, por quê, né? Então, quando vem a Rio 92, a Rio 92 é esse momento que o embaixador já bem colocou, ele é um momento onde aparece esse ator sociedade civil, aparece-se, porque até então, nessas conferências brutas, tinha uma sociedade civil, mas ela não era reconhecida como um agente, um ator importante nesses diálogos. E é na Rio 92 que a gente, inclusive, demarca território. A gente faz aquela vamos dizer, ocupação na Praia do Flamengo, né? Onde a gente também faz declarações, onde a gente busca, porque não podíamos participar, a representação da sociedade civil era mínima, né? E essa demanda por participação e por fazer parte da mesa das negociações, as nossas teses, foram, então, um processo crescente, né? E muito importante, muito importante, né? Então, a partir da Rio 92, vamos dizer assim, entra um ator, sociedade civil organizada do campo ambientalista, e o Brasil da sociedade civil traz um conceito que é o socioambiental. A gente traz uma ideia de que não bastava olhar só a questão ambiental, tinha que ter uma visão social, obviamente econômica. Nesse conceito da gente já estava inserido uma ideia de que a gente tinha que mudar a economia, o modelo de produção e consumo, a gente tinha que fazer uma série de transformações e que esse diálogo no âmbito oficial não estava colocando de forma explícita todos os elementos do debate. E eu acho que a conferência Johannesburgo, de Rio+10, né, é uma conferência que já captura essa briga, essa disputa, ou essa pressão da sociedade civil, e aí o governo brasileiro aceita a participação, mas, ainda assim, esse ator é um ator ali afastadinho, nós não éramos assim, na convivência pessoal, sim, éramos escutados, mas a gente não tinha tanto direito ao espaço público da fala. A nossa fala não estava lá. Ela vai acontecer, essa fala, a partir de Johannesburgo, a partir de mudanças importantes, com novos governos, né? E aí, explicitamente, o governo Fernando Henrique, o governo Lula e o governo Dilma são governos que começam a abrir explicitamente. E o governo Lula, reconheçamos, foi o que disse assim, não, vem, a sociedade civil entra. Eu me lembro, num desses debates de participação de sociedade civil, aí não na conferência de tema ambiental, de desenvolvimento sustentável, mais da OMC, em 2003, o ministro Celso Amorim, aceitando a presença, por exemplo, da participação da sociedade civil nos processos de negociação daquilo que a gente chamava do núcleo duro do debate, que era da economia, do comércio, economia, onde, obviamente, a questão ambiental também fazia parte, porque tinha temas ligados à agricultura, que foram
inseridos, uma série de temas, e que era parte também na nossa visão, né? Então, é um conjunto de ações que, a partir de uma visão de governo, reconhecendo a participação da sociedade civil, que a gente começa, inclusive, a fazer parte da missão oficial. A gente é permitido, né, nas conferências da OMC. Eu fui representante da sociedade brasileira em Genebra, e eu me lembro, tem uma história até muito engraçada, que o representante da Venezuela, um dia que sempre ia conversar com a sociedade civil, na Maison des Associations, em Genebra, dizendo que tinha uma espiã fazendo acompanhamento da conferência da OMC em Genebra, e essa espiã era eu, né? E aí todo mundo começou a rir, porque, obviamente, já sabiam que eu era da sociedade civil, mas eu tinha o governo brasileiro reconhecia a presença da sociedade civil nesta negociação. E foi um negócio tão importante que os governos começaram a abrir a participação da sociedade civil nas negociações de comércio. Eu faço essa digressão em relação ao comércio porque, para mim, a minha visão é uma visão de totalidade que significa o que é esse ator sociedade civil nesses processos. A sociedade começa a se expandir, começa a criar, inclusive, sistemas, vamos dizer, não multilaterais no sentido oficial, mas de construir ações internacionais, atuar de forma conjunta para atuar sobre essas conferências de uma maneira concertada. Então, a gente adquire a experiência da articulação internacional, que é importantíssima para o Brasil de hoje, né? Cara, 3 minutos. Para fechar, o que é muito importante em relação a Rio 92 é que a Rio 92, como eu disse, Estocolmo estava em plena ditadura, Rio 92 era a plena redemocratização do Brasil. Quer dizer, o espírito que continha e que nos permitiu navegar, né, como sociedade civil naquele momento, a gente tinha tido a experiência da Constituição de 1988, experiência essa que aglutinou movimentos sociais, sociedade civil brasileira do campo progressista, defendendo o capítulo do meio ambiente, defendendo o capítulo dos índios, que foi muito importante, né? Como construção de um conceito, vamos dizer assim, de luta ecológica, socioambiental e de crítica ao modelo, importantíssimo. E termino dizendo que a gente está vivendo, para mim, ainda que eu reconheça que esse marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na época, eu criticava muito, que eu dizia assim, isso é uma redução, a gente tinha passado um ciclo social das Nações Unidas, Conferência do Habitat, População, Mulheres, Monterrey, que eu acompanhei pessoalmente todo o processo, e agora a gente está retrocedendo, fazendo uma agenda que eu chamava de extensão do Objetivos do Milênio, né? E que hoje, diante dessa tendência de extrema-direita no mundo, a gente vê como essa agenda passa a ser importante. Mas, ainda assim, ela não enfrenta a questão do modelo de desenvolvimento. Ela não enfrenta que a gente tem que, para além da tecnologia, para além dos acordos e para além das solidariedades entre nações, a gente tem que enfrentar uma questão relacionada à distribuição, à produção e consumo, porque essa é a base sobre a qual a gente vai, de fato, enfrentar, equacionar de forma sustentável, de forma igualitária, né, os problemas que nós estamos hoje nessa emergência climática, nessa emergência ambiental que a gente vive. Eu diria emergência política, e especialmente aqui no Brasil, a gente está vivendo a tragédia do desmonte das políticas ambientais, a tragédia do desmonte de uma visão de progressiva do direito à progressividade do artigo 2 da Convenção da OIT, no sentido de que a gente tem que progressivamente, da Convenção de Direitos Humanos, progressivamente aplicar financiamento, né, e resoluções de problemas de desigualdade social, econômica, ambiental e etc. Enfim, eu paro por aqui só para dizer assim, nós da sociedade civil, hoje somos, vamos dizer, fomos destituídos do nosso papel no âmbito brasileiro, mas o fato de termos construído uma aliança internacional nos permite,
trabalhar de forma muito mais fluida e compreendendo os processos para poder atuar sobre eles, inclusive na crítica do que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Eu agradeço, essas seriam minhas considerações e espero a gente poder falar um pouco mais desse processo. Muito obrigada. Obrigada, Yara. Traz questões fundamentais aí para a gente abrir esse debate, né? Trazendo aqui para o presente também tudo que a gente está, os desafios que a gente está enfrentando. E aí, imediatamente, eu convido o meu querido Paulo Esteves, meu colega aqui do IRI, meu ex-diretor aqui do BRICS Policy Center. Ele atualmente é diretor do mestrado profissional, né, do MAP, do Instituto de Relações Internacionais, da PUC. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado e doutorado em Ciência Política pelo UPERJ. Em 2008, ele realizou pós-doutorado na Universidade de Copenhague. Atualmente, ele realiza pesquisas na área de cooperação e financiamento e desenvolvimento, particularmente cooperação sul-sul e triangular, engajamento do setor privado através da cooperação para o desenvolvimento e sistemas nacionais de proteção socioambiental. Então, a palavra está contigo, Paulo. Quando falta 3 minutinhos, também te aviso. Obrigada. Perfeito, obrigado, obrigadíssimo, Maureen. Eu queria começar agradecendo, então, o convite da Maureen, de toda a equipe da Plataforma Socioambiental. É sempre um prazer colaborar com essa equipe fantástica. Agradecer a oportunidade de conversar com o embaixador André Corrêa do Lago. Nós acho que encontramos no próprio BRICS Policy Center há alguns anos atrás. Eu acho que foi próximo da Rio+20, né, Mauro? Eu acho que foi algo em torno da Rio+20, na Casa Afonso Arinos, em Botafogo. E é um super prazer, é um prazer enorme conversar com a Yara também sobre esses temas. Eu queria também agradecer ao apoio da Heinrich Böll, uma parceria já sólida do BRICS Policy Center, em torno de agendas, tanto de agendas internacionais, quanto também agendas que tocam questões relativas à sustentabilidade no âmbito doméstico. Então, é sempre um prazer poder conversar com a Marilene e todo o pessoal da HBS. Enfim, eu queria começar por onde a Yara terminou, né? Sobre o problema do modelo de desenvolvimento, e se o modelo de desenvolvimento está ou não em questão. Eu acho que o modelo de desenvolvimento, e eu queria começar com essa ponderação, e acho que essa ponderação talvez amarre a fala do embaixador André Corrêa do Lago e a fala da Yara. Eu acho que o modelo de desenvolvimento começou a ser colocado em questão a partir de 2015, de uma maneira mais clara. No momento, se a gente fizer esse retrospecto, se a gente acompanhar o retrospecto que foi feito pelo embaixador André Corrêa do Lago sobre a consolidação da própria ideia de sustentabilidade, nós vamos começar a ver que, a despeito de várias narrativas oferecidas por agentes internacionais, e eu estou pensando aqui explicitamente na BMU, no Ministério do Meio Ambiente alemão, a despeito da sua narrativa, que trabalha com o histórico do conceito de sustentabilidade, para chegar no conceito de transformação, e pensando o conceito de transformação como uma espécie de decorrência do conceito de sustentabilidade. Essa decorrência é muito mais, digamos, essa continuidade é muito mais um artifício narrativo que, de alguma maneira, eclipsa ou esconde a ruptura que tem lugar ao longo desse processo, do que propriamente algo que a gente possa verificar. É possível pensar numa dinâmica que começa com a construção da ideia de sustentabilidade muito mais próxima do tratamento das externalidades negativas geradas por um modelo de desenvolvimento que, obviamente, produz uma série de danos ao meio ambiente e à sociedade, para a necessidade de superação desse modelo em si mesmo. Então, de uma noção próxima do tratamento das externalidades, nós vamos começar a trabalhar com a ideia de transformação no sentido da superação desse modelo de desenvolvimento, onde outros
outros elementos estão sendo considerados, e não mais se trabalha com a ideia de externalidade, se trabalha agora com adicionalidade de desenvolvimento. Essa perspectiva já começa a ser encontrada em documentos que estão sendo produzidos pelo Ministério do Desenvolvimento alemão, que estão sendo produzidos pela União Europeia, mas que também estão presentes na Agenda 2030. Se a gente olhar para o preâmbulo da Agenda 2030, aquelas partes que ninguém lê, né, o preâmbulo da Agenda 2030, os anexos e tal, nós vamos encontrar o conceito de transformação ali. E o conceito de transformação é uma espécie de sucedâneo, mas um sucedâneo que, do meu ponto de vista, apresenta uma ruptura, apresenta uma descontinuidade em relação à ideia de sustentabilidade. Sustentabilidade não é mais a ideia de desenvolvimento sustentável que está ancorada nesse mesmo modelo de desenvolvimento que é predatório do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Ele não é, essa noção não é mais suficiente para dar conta das ameaças que estão colocadas. Então, acho que a primeira questão já há no horizonte o apontamento da necessidade de superar esse modelo de desenvolvimento. A gente ainda não tem consenso sobre qual é o modelo de desenvolvimento que vai sucedê-lo. Acho que essa é uma grande questão. Mas, se nós pegarmos a Agenda 2030, agora na parte que todo mundo lê, que são os ODS, se nós pegarmos a Agenda 2030 nos ODS, há alguns estudos que o DESA fez, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais do ECOSOC, alguns estudos que o DESA fez sobre a relação entre os diversos ODS. E um estudo, e esse ponto eu acho muito interessante, Ara, e vai direto no que você chamou a atenção, um estudo que foi feito, ele trabalha os objetivos e as metas em termos de uma rede, né? Então, ele vai tentando ver o que de um objetivo, quais são as metas que estão de um objetivo que são cumpridas ou que deveriam ser cumpridas em outro, né, e que o cumprimento de outro objetivo poderia contribuir para o cumprimento de um segundo, ou terceiro, ou quarto objetivo. Então, eles vão descobrir basicamente o seguinte: a tese dos caras se nós, na verdade é uma tese circular, para atingir o objetivo de tratar a desigualdade e construir um novo padrão de consumo e de produção e de consumo, nós temos que objetivamente alcançar todos os outros objetivos. E, subsidiariamente, para alcançar todos os outros objetivos, nós temos que resolver o problema da desigualdade e da produção e do consumo. O que significa, basicamente, que esse modelo de desenvolvimento, do jeito que está colocado, que é um modelo de desenvolvimento que nós temos, que é o modelo de desenvolvimento produtor do 1%, que está queimando a floresta amazônica, de uma maneira ou de outra, esse modelo não é suficiente para a implementação dos ODS, ou para a implantação dos ODS. Então, esse modelo de desenvolvimento tem que ser superado. Eu acho que esse ponto está colocado na Agenda 2030, esse ponto está colocado nos documentos que estão sendo produzidos por diversos governos, a despeito do fato de não haver consenso sobre qual é o modelo de desenvolvimento que vai suceder a esse modelo que nós estamos vivendo. E acho que essa ausência de consenso gera um mal-estar, e é aqui que eu queria levantar duas questões, gera um mal-estar com relação a um dos objetivos de desenvolvimento. Como a Maura mencionou, eu tenho trabalhado muito com o financiamento do desenvolvimento e com a parte do desenvolvimento desse debate ambiental, né? Então, meu objetivo de desenvolvimento, meu ODS de estudo é o ODS mais chato de todos, que é o 17. Mas, enfim, como eu aprendi em Minas Gerais, como quem parte, reparte, fica com a melhor parte, né? Então, quem vai pagar a conta é um debate vital e fundamental para a gente pensar na implementação da Agenda 2030. E acho que a ausência de clareza, de consenso sobre qual é o modelo de desenvolvimento que a sociedade internacional começa a gestar para a implantação dos ODS e para tratar de problemas como a crise ambiental e a crise climática, essa ausência se manifesta no ODS 17. E ela se manifesta, eu acho que de duas maneiras muito claras. A primeira delas é uma posição equívoca da Agenda 2030 em relação ao problema da diferenciação. E na hora que nós voltamos a Estocolmo, na hora que a gente volta a Estocolmo,
a gente vai ver lá em Estocolmo alguns dos princípios básicos estão relacionados, naquele momento, a todo o debate da nova ordem econômica internacional, a emergência do G77 como uma força poderosa na Assembleia Geral da ONU, mas naquele momento começa a se esboçar a ideia de diferenciação. Essa ideia de diferenciação está presente muito claramente em Estocolmo. Nós precisamos de investimentos dos países desenvolvidos nos países em desenvolvimento para que esses países possam desenvolver suas salvaguardas. Nós precisamos de investimentos para que esses países possam resolver seus problemas de desenvolvimento mais intratáveis, e assim por diante. A responsabilidade da provisão do desenvolvimento internacional de uma maneira sustentável é uma responsabilidade, sobretudo, dos países desenvolvidos. Embora seja de todos, ela é, sobretudo, dos países desenvolvidos. Então, estou me arriscando a dizer que, em 72, já existe em germe, já existe embrionariamente o conceito de CBDR. Esse conceito de CBDR vai depois ser consagrado em 92, vai depois aparecer de novo em Kyoto, vai depois aparecer de novo em Joanesburgo, e assim por diante. E ele está presente na Agenda 2030, mas ele está presente na Agenda 2030 ao lado dessa concepção de universalidade. E concordando com o ponto que o embaixador André Corrêa do Lago levantou, a questão da universalidade coloca um desafio para os países desenvolvidos. Por quê? Porque eles têm que tratar do seu próprio modelo de desenvolvimento, e seu próprio modelo de desenvolvimento, eventualmente, está sob discussão, né? Nunca tinha estado antes, mas ele passou a estar sob discussão, de um lado, mas, por outro lado, muitos países desenvolvidos estão usando o discurso da universalidade, ou usam o discurso da universalidade para se evadir das suas responsabilidades internacionais, para evitar dar conta ou ter que responder por suas responsabilidades internacionais. Então, eu já ouvi muitas vezes muitos representantes de países europeus com um discurso agora um discurso que dizia o seguinte: depois da Agenda 2030, depois de 2015, agora nós somos todos países em desenvolvimento. Ao que eu sempre respondi, essa frase ela é absolutamente ultrajante, cínica e, enfim, para dizer o mínimo. Né? Mas essa é uma frase que indica exatamente esse movimento que os europeus, em geral, têm chamado de share the burden. Nós temos que compartilhar o custo da transição, o custo dessa mudança para um outro modelo, dessa transformação. O problema é que os termos da partilha não estão definidos. E os termos da partilha não estão definidos, em primeiro lugar, porque a gente não sabe qual é o modelo de desenvolvimento que vai suceder a esse que nós temos diante de nós, mas também não está definido porque nós não temos digamos, há uma crítica do CBDR, mas não há nada colocado no lugar. Né? E por isso eu sempre faço questão de voltar à COP do Peru, quando então o Brasil apresentou uma proposta de sucedânea ao CBDR. O governo brasileiro apresentou uma proposta que era a proposta de responsabilidades concêntricas, apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente naquela ocasião, e que respondia ao problema do CBDR de uma maneira que, se não fosse a melhor possível, pelo menos começava a abrir o debate sobre a diferenciação, reabrir o debate sobre a diferenciação em outros termos. Né? Eu acho que esse é o primeiro problema. O problema da diferenciação é o primeiro problema que nós temos que considerar. E o segundo problema que nós temos que considerar, e que aparece do ponto de vista, aparece muito claramente no ODS 17, são chamados recursos domésticos. Não é? Os recursos domésticos, a necessidade de mobilização dos recursos domésticos para a implementação da Agenda 2030 e assim por diante. Só que a mobilização dos recursos domésticos, ela aparece muitas vezes como substituição das responsabilidades internacionais dos países desenvolvidos em relação à implementação dos próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui há um movimento impressionante, um movimento que deve ser observado no financiamento das instituições responsáveis pelo financiamento do desenvolvimento internacional, que se a gente pegar, por exemplo, os bancos multilaterais, nós vamos perceber que esses bancos que durante muito tempo trabalharam seguindo o Banco Mundial com uma política de salvaguardas muito estrita e muito dura, esses bancos passam a adotar o que eles chamam de uma abordagem baseada em sistemas nacionais, um country system approach, para o tratamento das salvaguardas. E aí nós vamos olhar para o que está acontecendo nos sistemas nacionais de proteção socioambiental.
a partir de 2010, se nós quisermos assim, ou se nós quisermos a partir de 2015. Vamos pegar uma região, por exemplo, como a região amazônica. E o que nós estamos vendo em toda a região amazônica, e eu me arriscaria a dizer, nós estamos observando em todo o hemisfério sul, em todo o mundo em desenvolvimento, no final das contas, a flexibilização dos instrumentos de proteção socioambiental. Então, nós temos a combinação de desregulação com subfinanciamento e diminuição dos espaços cívicos em todo o hemisfério sul. Isso não é monopólio de nenhum país em particular, mas nós estamos observando esse processo de uma maneira transversal. E aí a pergunta que me fica é: como é que nós vamos, objetivamente, implementar uma agenda de transformação, como é a promessa da Agenda 2030, se o principal mecanismo de implementação, que é a mobilização de recursos domésticos, aponta para uma outra trajetória, que é uma trajetória de flexibilização e, eventualmente, de aprofundamento de um modelo de desenvolvimento que nós já sabemos predatório. Então, eu diria, a minha questão para o debate é: tem uma frase no Sistema ONU que eu sempre gosto muito, é uma frase em geral que eu, como brasileiro, as pessoas em geral falam olhando no meu olho, né? Que é "Put your money where your mouth is". Me parece que a Agenda 2030 ela aponta numa direção discursivamente, mas na hora que nós olhamos para o ODS 17 e na hora que nós olhamos para todos os processos que estão sendo desenvolvidos em paralelo à própria implementação da Agenda 2030, nós não vemos os recursos suficientes para a implementação dessa agenda. Ao contrário, muitas vezes nós estamos vendo o aprofundamento de um modelo de desenvolvimento anterior que nós já sabemos predatório e nós já sabemos qual vai ser o resultado. Então, acho que o nosso principal desafio para o futuro é fazer convergir os mecanismos de financiamento do desenvolvimento com os objetivos que nós já estabelecemos internacionalmente. E vai ser apenas no momento em que nós pudermos fazer essa convergência, ou pudermos discutir essa convergência, que nós vamos poder passar a discutir um outro modelo de desenvolvimento de fato transformador. Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Paula. Paulo traz aí uma questão final super importante para a gente debater. A gente já tem algumas questões aqui que foram enviadas pela audiência. Eu vou pegar uma embaixadora, duas, mas que era interessante nesse momento poder dialogar com os nossos debatedores, depois a gente vai ter esse espaço maior para essas perguntas, tá? Aqui. O Peter May, na verdade, manda 3 perguntas, né? Então, vou pegar uma delas, trazendo muito essa conexão aí com os ODS para conectar com a fala do Paulo. Na luz dos ODS adotados pela Assembleia Geral da ONU em 2015, com vistas à melhoria das condições socioambientais do planeta até 2030, como se compara com as prioridades discutidas em Estocolmo? E o Leonardo traz outro ponto, Leonardo Martins. Dentro do debate contemporâneo, as mudanças climáticas proporcionaram maior visibilidade aos grandes desastres e aos modelos de governança internacional de redução de riscos. Assim como o senhor vê as relações entre as iniciativas internacionais na área ambiental e na área de redução dos riscos de desastres, considerando que no sistema ONU, sistemas se desenvolveram ao longo de, como o senhor vê, né, numa pergunta, essas relações, né, considerando que no sistema ONU, sistemas se desenvolveram ao longo de percursos históricos distintos e particularmente apartados. E aí depois as outras eu vou colocando ao longo do debate. Embaixador, pode ser 10 minutinhos? Desculpe, eu não entendi muito bem a segunda pergunta. Ele pergunta o seguinte, que a discussão, como é que dá maior visibilidade nesses grandes desastres na relação entre o debate climático com esses modelos de governança internacional de redução dos riscos. Então, como se houver essa relação entre essas iniciativas internacionais nessa área ambiental e na área dessa redução de risco de desastres, considerando que esses temas, eles, em geral, nas Nações Unidas, eles vêm sendo particularmente feitos de forma apartada, que foi isso que ele falou aqui. Não sei se concordam ou não com esse ponto.
E aí, daqui a pouco, a gente volta e também convido meus colegas que estão aqui na sala com a gente, quem tiver alguma questão e quiser falar também, se inscreve aqui no chat, por favor. Obrigada, embaixador. Olha, bom, primeiro, eu queria manifestar o orgulho que eu tenho de estar debatendo com a Yara e o Paulo, que têm um domínio dessa área que me deixa assim na maior alegria e do maior otimismo com relação aos próximos anos no Brasil. Na medida em que eu me aproximo da aposentadoria, vou ficar admirando assim realmente com grande entusiasmo. Yara, você tem absolutamente toda a razão. E eu queria comentar contigo que essa questão da ditadura no Brasil e o fato de Estocolmo ter acontecido durante a ditadura, o impacto da ditadura sobre o movimento ambiental não pode ser subestimado, porque, obviamente, quando você tem os problemas relacionados à democracia, injustiça, etc., que nós tínhamos no período, a questão ambiental parecia uma questão, naquela época, ainda muito secundária, diante das coisas mais urgentes que pareciam necessárias. Então, o que é muito interessante e muito sólido no ambientalismo brasileiro é que, na realidade, o ambientalismo brasileiro, quando ele chega à maturidade, ele já vem com a dimensão social. Você não tem no Brasil uma distinção dos dois. Os dois estão absolutamente intimamente ligados. E eu acho que, com isso, o nosso ambientalismo é mais contemporâneo, é mais avançado do que os ambientalismos dos países desenvolvidos, que são muito mais setorializados, como queria, aliás, ser a Conferência de Estocolmo em 72, ou seja, isolar o tema. Nós não isolamos o tema. Para nós é natural que esses temas tenham que estar juntos. Então, eu acho que também a gente tem que lembrar que a agenda ambiental foi vista durante muitos anos com enorme suspeita, tanto pela direita como pela esquerda, né? Como nós sabemos, nada pior para o meio ambiente do que a União Soviética ou os países do leste europeu, que foram assim devastadores. E, por outro lado, a direita via aquela coisa, né, que eles chamavam a agenda ambiental de melancia, né, que era verde por fora e vermelho por dentro. Então, eles viam aquilo como um grande complô comunista, que era também uma coisa completamente exagerada. E, na verdade, eu acho que vocês levaram esse tema da discussão da questão do modelo de desenvolvimento, que é uma questão absolutamente essencial, sobretudo para os países em desenvolvimento, né? E, infelizmente, eu não discordo de nada do que vocês disseram, mas eu queria acentuar dois pontos aí que eu acho que são muito importantes dentro da realidade. Bom, primeiro, eu queria comentar que uma das grandes vitórias da Rio+20, e desculpe aí a autorreferência, mas eu queria realmente mencionar isso, é que foi a aprovação de uma agenda que eu concordo totalmente com o Paulo, absolutamente central, que é a questão da mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo. A Rio+20 ressuscitou o debate do 10-year plan, né, da década de mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo, e incluiu esse tema como um dos SDGs. Paulo, posso te dizer que este foi um dos elementos mais difíceis da negociação. Porque, de novo, ele enfrenta ele tem uma dimensão revolucionária, né, que é absolutamente essencial e que eu acho que nós temos que continuar a acentuar de maneira particularmente insistente, né? E, agora, o que me deixa um pouco menos otimista, e aí, Yara, eu temo que a minha experiência aqui de morar na Ásia, estou morando há 8 anos na Ásia, é que, na realidade, esse novo modelo de desenvolvimento deveria ser
defendido pelo mundo em desenvolvimento. E, na realidade, o que nós estamos verificando? É que o crescimento do mundo tem sido, essencialmente, em países de desenvolvimento na Ásia, e que muitos são acusados de um capitalismo quase selvagem dentro do seu esforço de desenvolvimento. Então, há uma ironia nisso daí, porque nós, como país de desenvolvimento que começamos o desenvolvimento mais cedo e que debatemos a questão social de maneira muito forte, e dentro de um tema que a Yara levantou, que é essencial, que é o da progressividade, quer dizer, nós não podemos ter um retrocesso dentro das conquistas que já foram conseguidas. Você tem, em vários países da Ásia, um claríssimo retrocesso de direitos e de políticas sociais, etc., em nome de um desenvolvimento que tem como embaixadores os números do PIB, todas aquelas coisas que nós questionamos e que, aliás, aqui na Índia, todas essas questões, graças ao Amartya Sen, começaram no sul da Índia, né? e conquistaram o mundo. Então, há uma grande ironia, porque o mundo em desenvolvimento está extremamente dividido nesse ponto de vista. Eu queria também comentar que, Paulo, essa questão da diferenciação do CBDR, né, responsabilidades comuns porém diferenciadas, eu primeiro queria homenagear aqui uma colega minha que, infelizmente, morreu esse ano, que era a embaixadora Vera Pedrosa, e eu não sei se vocês sabem, mas foi a Vera que inventou esse conceito. Então, numa reunião nos anos 70, no final dos anos 70, eu acho, no PNUMA, é que ela veio com essa ideia. Então, o CBDR, eu concordo com você 100%, Paulo. No momento em que a gente tem uma vitória de obrigar os países envolvidos a repensarem o seu desenvolvimento, a reação deles é dizer somos todos iguais porque nós temos que... nós ainda somos imperfeitos. Quer dizer, a utilização da imperfeição como um destruidor da diferenciação, que é realmente uma perversidade clássica nessas negociações, porque essas negociações são, assim, nutridas por vários entes perversos que têm uma coragem de dizer coisas absolutamente extraordinárias. Eu me lembro também que o Lutzenberg, em 92, breve ministro do Meio Ambiente, dizia em inglês que a diferenciação do mundo era entre países subdesenvolvidos ou excessivamente desenvolvidos. Não havia nada no meio, né? Era ou underdeveloped ou overdeveloped, né? Então, nós temos que lembrar disso daí para recolocar essa discussão da diferenciação e relativizar não isso, mas sim a universalidade interpretada como uma licença para os países ricos que já têm tanto. Eu acho o seguinte também, que eu queria comentar, é que essa questão da destruição da natureza nunca teve o efeito que os ambientalistas desejariam que tivesse sobre o público em geral. O que está tendo um impacto e que está sendo a grande diferença é a questão da crise climática, porque a crise climática está atingindo a cidadezinha alemã, que ficam empilhados 5 automóveis, está atingindo os Estados Unidos, está atingindo o Haiti, está atingindo absolutamente todo mundo, e é terrível que nós temos tido que chegar a isso para que a dimensão ambiental realmente conquistasse essa dimensão. E eu queria ainda comentar, Yara, que essa questão da sociedade civil, justamente, tem que ser vista dentro de uma evolução
em que, no início, você tem os ambientalistas isolados, né? Pouco a pouco, algum tipo de interesse político com relação a isso, a conquista de em certos países da política, né? Do verde se tornar uma questão política importante, a conquista da sociedade civil, ou seja, o apoio da sociedade civil e a pressão da sociedade civil, que tem um impacto gigantesco sobre os negócios, né? A adoção pelos negócios dessa agenda, ou seja, pouco a pouco essa agenda vai sendo incorporada e interpretada, às vezes de maneira extremamente positiva por vários desses setores, mas eu continuo achando que a maior falha que nós temos é na teoria econômica. Nós ainda temos, na teoria econômica, a questão ambiental, ainda a questão do desenvolvimento sustentável não foi incorporada de maneira satisfatória. Eu devo dizer que no Brasil nós temos um economista, que, aliás, eu gosto particularmente, que é o André Lara Rezende, que tem tratado desse tema de maneira particularmente interessante. As perguntas, rapidamente. É o seguinte, os ODS, a pergunta é como se comparam com o Estocolmo de 72, eu imagino, ou com o Estocolmo mais 50. A pergunta se refere a Estocolmo futuro ou Estocolmo... Ele não especifica, mas parece que como se compara com essas prioridades do passado. pelo 72. Isso. Pois é. Então, eu acho que os ODS são fórmulas para, como disse o Paulo, se ter as mudanças necessárias para obter os objetivos originais, que eram o de proteção da natureza, mas de proteção da natureza no sentido do convívio entre o ser humano e a natureza, né? Porque, como dizia numa reunião um delegado, a solução para o planeta é a eliminação da raça humana. Então, nós temos que chegar no meio termo em que a raça humana possa ter um convívio com a natureza. Então, eu acho que os ODS são muito voltados para isso e eu acredito que hoje os ODS conseguem ser a agenda mais clara que nós temos no mundo, que está de um grau de complexidade e de desentendimento totalmente excepcional. Com relação à segunda pergunta, que eu entendo que se refere muito aos desastres naturais provocados pela mudança do clima, eu acho que a grande evolução recente é, por exemplo, ver a questão da adaptação, que sempre foi considerada uma questão secundária nas negociações de mudança do clima, né, que mitigação era a questão absolutamente central. Eu acho que esses desastres naturais, tudo que nós temos visto, tem sido a comprovação de que adaptação era um tema que nós tínhamos que ter nos preparado muito antes e que, de fato, foi colocado um pouco em segundo plano nessas negociações. Então, é terrível, nós temos precisado desses desastres, mas a realidade é que nós temos aí pela frente objetivos bastante interessantes, com uma mudança conceitual, Yara, que eu acho muito significativa com relação a essa ideia do modelo de desenvolvimento, que é a introdução desse objetivo de neutralidade de carbono em 2050. Você pensar que até o Japão se comprometeu a esse objetivo, a China se comprometeu até 2060, mas o Brasil se comprometeu, os Estados Unidos se comprometeram, a União Europeia se comprometeu, o Reino Unido se comprometeu, ou seja, eu acho que o conceito de neutralidade de carbono em 2050 é um novo modelo de desenvolvimento. E, portanto, eu acho que é a base, né,
porque recentemente alguém me disse uma coisa muito certa, né? Que várias pessoas acham que essa coisa de 2050 é porque nós agora vamos continuar a fazer tudo igualzinho, mas em 2049 a gente vai cuidar de como é que a gente vai cumprir com 2050. Não, 2050 vai exigir que a gente trabalhe a partir de ontem, né? E eu acho que, nesse ponto, eu acho que nós podemos usar essa inversão, né, que a neutralidade de carbono de 2050 representa para fortalecer a ideia do novo modelo de desenvolvimento baseado na eliminação dos padrões sustentáveis de produção e consumo. Obrigada, embaixador. Vou pegar agora perguntas que aí vou distribuir para vocês três, tá? Mas aí eu tenho uma pergunta também, que tem a ver exatamente com esse ponto, inaugurado relativo à questão da neutralidade de carbono. Às vezes, olhando um pouco, né, dessa trajetória aí, especificamente, porque esse ponto acaba tendo uma relação maior com a discussão de mudança do clima, né, porque ele acaba trazendo isso para o debate, e na conferência de abril, né, climática, que foi sediada pelo governo dos Estados Unidos, governo Biden, ficou muito claro, por um lado, uma ausência nos discursos de medidas de curto e médio prazo, e jogar essa solução para 2050, ainda que eu entenda que você tem que fazer uma tarefa de implementação até lá, ao mesmo tempo que não, respostas do como a gente vai ter metas para 2025 revisadas, ou essas metas vão ser para 2030, efetivamente? As NDCs, a princípio, era para 2025, né, o que estava previsto no Acordo de Paris. Então, tem uma sensação de que tem um adiamento dessas medidas urgentes, na verdade, o processo de pré-2020 também, né, de ambição pré-2020, não aconteceu, e esse processo para o futuro. Ao mesmo tempo, a gente sabe que até tem a ver com esse processo de fortalecer mais o lado da mitigação do que a adaptação, de que vários instrumentos de mercado eles foram construídos ao longo desse processo, muito mais para flexibilizar umas metas, né, e aí com argumento de transferência de tecnologia, de financiamento, do que para uma adoção real de um comprometimento com essa transformação. Então, minha pergunta é, até que ponto essas neutralidades, né, que estão sendo previstas muito através das emissões líquidas zero, elas vão significar uma transformação, como o professor Paulo trouxe, de modelo, ou realmente fortalecer um mais do mesmo, de que setores vão compensar grande parte dessas emissões através de setores florestais e outros, que, na verdade, para mim, não é nada florestal, como monocultivo de árvores, né? Então, é uma pergunta para o debate. Vou trazer aqui agora, temos aqui o Peter May, que traz uma outra questão, que ele já tinha falado antes, quais as semelhanças e distinções entre a política do governo militar adotada em Estocolmo e as posições frente aos acordos globais ambientais do governo Bolsonaro. Eu vou pedir para o Lisboa Augusto, que está levantando a mão, não tem como abrir o microfone, Lisboa, te peço para você enviar seu comentário, pergunta pelo chat ou aqui pelo perguntas e respostas. A Maria Beatriz Mello, que é a nossa estagiária aqui da plataforma, ela traz uma pergunta para a Yara e para o embaixador. Ao fim e ao cabo, em escala global, as medidas de combate às mudanças climáticas e outros problemas ambientais são tomadas pelos Estados. Como a sociedade civil organizada pode ter maior influência nesse processo de negociação internacional? A participação na missão oficial dos países, como a prática da delegação brasileira que a Yara e o embaixador falaram, já seria suficiente? Ou devemos buscar uma negociação que tenha a sociedade civil internacional em posição de igual para igual com representantes estatais? Isso seria possível? E, por fim, a Alexandra traz um debate mais de adaptação, né? O Brasil tem um enorme potencial de ser referencial de adaptação às mudanças climáticas, por exemplo, no setor de agricultura de baixo carbono. No entanto, ao contrário da mitigação, cujas ações individuais afetam outros países ao redor do globo, tanto os custos quanto os benefícios das ações de adaptação recaem predominantemente sobre cada país. Como trazer a agenda de adaptação à agenda internacional para compartilhar o fardo, custos e benefícios dos ajustes dos sistemas socioeconômicos e ambientais? Qualquer coisa eu posso repetir de novo. Eu vou começar agora pela Yara, depois o Paulo e depois para o embaixador. Pode ser? E aí a gente fecha a rodada, porque eu acho que pelo tempo, acho que não vai dar tempo mais da gente trazer outras perguntas. Deixa eu só dizer uma palavrinha, eu estou louco para ouvir a Yara e o Paulo,
mas, como eu disse, eu tenho um problema hoje, eu não sei o que aconteceu com a quantidade de Zooms e tudo de reuniões que eu tenho. Então, eu lamento, mas eu só vou ter mais 10, 12 minutos, mas eu quero ouvir vocês, eu já falei demais, mas eu queria dizer a vocês que eu dificilmente imaginaria um debate com pessoas tão interessantes, interessadas e preparadas como eu tive hoje e que realmente me deu orgulho patriótico. Bom, embaixador. Vou passar então aqui para a Yara, para o Paulo e volto para o embaixador e depois a gente finaliza, então. O orgulho patriótico é quando a gente também, como sociedade civil, se identifica com o que o governo está fazendo, né? Eu acho que, ou está falando, é muito bom quando a gente tem sintonia, né? A gente percebe sintonia, também dá orgulho patriótico. Tive muitas vezes esse orgulho patriótico ao longo dessas negociações. Mas eu queria dizer o seguinte, a questão da sociedade civil, eu hoje presido uma rede mundial de plataformas de ONGs que chama Fóruns. E a gente, um dos objetivos fundamentais dessa plataforma mundial no Brasil é a ABONG, né? A Associação Brasileira de ONGs, que é uma dos membros. Mas ela acompanha os ODS. Um dos objetivos dessa plataforma é acompanhar os VNRs, que são os relatórios nacionais, né, que são apresentados anualmente para as Nações Unidas, etc. Então, o que a gente vê, do ponto de vista, vamos dizer, as sociedades civis não estão sendo escutadas minimamente, eu estou falando assim, um patamar mínimo, que está muito dentro dessa tendência mundial de direitização, de retirada da cidadania nos processos de debate público, de interesse público, etc. Então, ano a ano, a gente vê que as situações... Eles falam muito do shrinking civic space, quer dizer, o espaço cívico sendo reduzido, as próprias Nações Unidas sem capacidade de enfrentar o debate da participação da sociedade civil, né? Que também a gente continua tendo 3 minutos no final, depois que ninguém está escutando mais nada, para falar qualquer coisa, e a gente desesperado para conseguir fazer a fala, né? Então, essa é uma realidade. A outra é a nossa discussão como sociedade civil, dizendo assim, nós somos atores legítimos, nós produzimos conteúdo, produzimos pensamento, representamos processos importantes da sociedade civil, e eu estou falando aqui não só das ONGs, estou falando dos movimentos, inclusive os que têm direito a vocalizar as suas situações e impacto nos seus territórios, conforme a Marilena, inclusive, inicialmente abriu, dizendo a importância de ouvir aqueles que são os impactados, populações indígenas, população negra, povos da floresta, grupos discriminados dos centros urbanos, sem teto, enfim, aqueles que são os que, ao fim e ao cabo, estão sendo impactados, em primeira instância, pela mudança climática, pela desigualdade, por todos esses elementos, né? Então, nós, sociedade civil, quando nos organizamos, dizemos, olha aqui, nós não somos só cidadania quando a gente vota, a gente é cidadania porque a gente também tem parte na definição desse futuro, esse futuro comum. O slogan da ONU é ótimo, no one behind, ninguém para trás, todo mundo junto nesse processo. Agora, essencialmente, a gente cai naquilo que o Paulo falou, o drama de quem vai pagar essa conta, como essa conta vai ser paga, quem vai participar, responsabilidades iguais? Sim, eu me lembro desse debate que a gente tinha. Nós temos, mas, porém, diferenciadas, porque entramos historicamente nesse processo de forma diferenciada. Esse conceito também é brilhante. Então, a sociedade civil, e eu vou dizer alguma coisa aqui que é meio complexa, porque isso toca os meandros e melindres, né, tanto do poder legislativo ou da estrutura republicana, né, dos 3 poderes, porque a sociedade civil ela demanda uma participação como ator de igual condição e com condições de falar e ser escutado na mesma medida. Nós não estamos nem pleiteando sermos governos paralelos, não é nada disso. É sentar na mesa com igualdade de condições e poder contribuir na formulação desse futuro comum. Essa é a grande questão para a sociedade civil. É isso, e eu estou me referindo à sociedade civil que está comprometida
com esse processo de transformação. Porque é óbvio que tem sociedades civis e sociedades civis. Hoje a gente está vendo a direita, a extrema-direita, se organizar como sociedade civil, e eu não estou me referindo a este setor da sociedade civil, estou falando daqueles que estão, historicamente, tentando construir esse mundo comum, plausível, possível, igualitário, né, onde todos têm um espaço digno de convivência, ou seja, que essa ideia de direito humano seja integralmente aceita, ainda que não sejamos perfeitos, mas que ela seja a base nuclear, organizadora de todas as outras políticas. Isso me parece ser essencial e é a demanda desse setor do qual eu, pessoalmente, represento e como eu penso também como pessoa. Obrigada. Obrigada, Yara. Paulo? Obrigado, Mauro. Eu também vou ser bem breve para ainda ver se conseguimos ouvir uma última palavra do embaixador André Corrêa do Lago, sendo muito breve. Eu acho que a questão que a Alexandra levanta sobre mitigação e adaptação, ela é absolutamente crítica no meu caso específico, que trabalho acompanhando a agenda de cooperação internacional para o desenvolvimento. Essa é a diferença, mitigação e adaptação é a diferença entre você poder contar um determinado investimento como assistência oficial ao desenvolvimento ou não. Então, aqueles investimentos que são feitos em adaptação podem ser contados como ajuda oficial ao desenvolvimento, a despeito deles serem feitos muitas vezes no próprio território nacional. Então, é como ajuda a refugiado, que muitos países agora estão contando, inclusive a Alemanha, estão contando como ajuda oficial ao desenvolvimento. Mas só que o refugiado está no seu território. Você não está tratando do refúgio a Lures, né? Você está tratando do seu próprio território. Então, o investimento eventualmente, numa eólica pode ser transformado em assistência oficial ao desenvolvimento, a despeito dele estar acontecendo, no caso específico da eólica, na Holanda, e com investimento holandês na Holanda, e aquilo é contado como assistência oficial ao desenvolvimento. Isso tem um grande debate aí, eu acho que nós temos que enfrentar esse debate, e trazer mitigação significa você trazer mitigação das consequências do aquecimento global nos territórios. A estratégia de mitigação que são discutidas com os territórios e que são construídas com os territórios e que tem investimento e responsabilidade internacional. Acho que esse ponto é absolutamente crítico e que nós devemos olhá-lo com cuidado no próximo período. O segundo ponto, eu queria só levantar uma questão. Eu acho que como eu tenho acompanhado muito mais, Yara, a parte setor privado do debate dos mecanismos, digamos, multi-stakeholder de governança, né? E tem uma literatura crítica que foi construída, que foi desenvolvida nos últimos 10, 15 anos, que chama atenção para essa prática do que eles chamam de multi-stakeholderismo, que é essa ideia de trazer múltiplos atores ou múltiplos setores para a mesa de negociação. E, obviamente, eles não têm tanta preocupação com a sociedade civil, que sempre foi muito mais regulada, mas a maior preocupação recai sobre o setor privado. E com instâncias e com fóruns como o Fórum Econômico Mundial, que é capaz de pautar o Business Caucus do G20, que é capaz de pautar a agenda internacional, como, por exemplo, investimento em infraestrutura, que é uma agenda que vai, depois da pandemia, oxalá eu esteja errado, mas que é uma agenda que vai vir de maneira avassaladora para cima de todos nós, né? E, na verdade, esse mecanismo multi-stakeholder, essas formas multi-stakeholder de governança, você junta, no final das contas, sendo um cientista político mais clássico possível, você junta o regulador com o regulado. E na hora que você junta o regulador com o regulado na mesma mesa para discutir a norma, isso não vai dar em boa coisa, né? Assim, nós temos que acender um monte de luz amarela aí, porque, enfim, no mínimo nós temos um problema ético aí grave, né? Para não dizer problemas de outra natureza. Mas, enfim, eu acho que essa é a luz amarela e essa é a necessidade de criatividade e de inovação que nós precisamos para o próximo período. Como é que nós pensamos um modelo de governança que, de alguma maneira, dê conta da multiplicidade de agentes hoje no campo, mas também que mantenha um nível de equidade, democracia e participação. Obrigado, Mauro. Obrigada, Paulo. Embaixador, se puder falar as últimas palavras. Bom, de novo, Paulo, eu concordo com você plenamente, e um pouco respondendo as perguntas, mas também deixando uma provocação ao terminar. Eu acho, Paulo, que tem uma questão aí da cooperação internacional que se desviou de maneira significativa, que a ideia
era que os recursos financeiros fossem para as prioridades que eram determinadas nas negociações internacionais e que eram digamos, o desejo do mundo. O que acabou acontecendo? A cooperação internacional começou a mandar dinheiro de uma maneira completamente diferente, que é o que a gente chama de cooperação seletiva. Ou seja, os países escolhem um menu, não é uma coisa que você dá e aí o critério é qual é a prioridade do mundo. É essa, você não. Agora os países querem mandar o dinheiro só para coisa específica. Qual é o grande problema da adaptação nesse contexto? É que a adaptação é um problema local. Essa que é a grande distinção com a mitigação. Na negociação de mudança do clima, a mitigação é o que realmente interessa aos principais países ricos, porque quando eles dão dinheiro para o Brasil, está diminuindo a emissão que vai deixar de ter impacto sobre eles. Agora, a inundação no Rio de Janeiro, ou não sei o quê, isso daí não tem o menor impacto sobre eles. Então, a cooperação virá para a mitigação porque faz bem a ele. Eu respeito plenamente, porque tudo bem, é o dinheiro do taxpayer, aquela coisa toda, não vou entrar nesse debate. Mas o fato é que nós temos que ter plena consciência de que nós temos que encontrar métodos para corrigir isso. Mas, para uma provocação final, eu só quero mencionar que eu acho que nós temos que começar a pensar de CBDR dentro dos países. Por quê? Porque em muitos países em desenvolvimento, você usa o argumento de que o país está em desenvolvimento e não pode fazer certas coisas para deixar de fazer certas coisas que só a elite daquele país faz. Então, você acaba dando você libera a elite do país a continuar a se comportar pessimamente, usando o argumento que ainda tem pobres. Bom, isso daí eu acho que é um tema que é extremamente importante para a sociedade civil. É a sociedade civil cobrar dentro dos países que, se você está usando exceções nas negociações internacionais porque você está em desenvolvimento, é porque você tem que se desenvolver e não manter as desigualdades que você tem dentro dos países, utilizando essa coisa, de novo, consideravelmente sórdida. Reitero meus agradecimentos, maior prazer de estar aqui participando com vocês e um abraço fortíssimo aqui de longe da Índia, aguardando vocês. Abraços enormes. Muito obrigada, embaixador, eu agradeço muito. Então, agradeço, a gente encerra aqui nosso evento, infelizmente não deu para colocar todas as perguntas, mas lembrando que a gente vai ter essa série, né? Vamos continuar aí com outros webinários agora, tendo em vista também a COP26. Muito obrigada, embaixador, obrigada, Paulo, Yara, Marilene e todo mundo aqui que está participando com a gente. Tá bom? E um abraço grande aí. Paulo e Yara, querem dar só se despedir? Não, só agradecer profundamente, vou fazer esse exercício de memória de uma trajetória tão rica e tão importante, e na pessoa do embaixador, que durante muitos processos, realmente, nós tivemos esse orgulho patriótico que ele se refere. Havia um eco, né? Havia um eco. O orgulho patriótico, eu digo, não no sentido de piegas da palavra, mas é de você perceber que esse diálogo se constituía e que o respeito existia na relação, né? E a gente estava a um passo, a gente pensava num sistema de participação, a gente está a um passo de muitas coisas, né, que de repente ruíram. Mas é o processo histórico, fluxos e refluxos, a dialética da vida, então a gente segue na luta, porque a luta continua. Eu agradeço profundamente, Paulo, ótimo te ouvir outra vez e enriquecer meus pensamentos e minha ideia sobre esses assuntos todos. E, Maureen, querida companheira de luta, muito obrigada por me chamar e poder estar nesse diálogo tão rico. Obrigada. Obrigada, querida. Paulo? Maureen, super obrigado pelo convite, foi um debate super interessante. Acho que essas questões são as questões centrais que a gente tem que enfrentar no próximo período. Acho que a gente tem uma agenda de trabalho aí pela frente que foi construída nessa nossa conversa de hoje. Acho que diversas perspectivas foram levantadas. Adorei essa última sugestão do embaixador André Correia do Lago de pensar o CBDR domesticamente. Eu acho que isso é algo bastante interessante.
Isso me parece tributação progressiva, mas, enfim, eu acho que essa é uma bela agenda para a gente começar a conversar. É verdade. Eu pensei exatamente nisso. Exatamente. CBDI doméstico, aí tributação progressiva, exato. Mas acho que é uma agenda muito interessante, é muito bom poder ouvir a reconstituição histórica proporcionada tanto pelo embaixador André Corrêa do Lago, como também pela Yara, de uma outra perspectiva. Eu acho que essa geração de ativistas da sociedade civil, eu sempre destaco isso nas aulas, foi responsável pela construção dessas conferências e pela participação do Brasil nessas conferências internacionais e, ao participar dessas conferências internacionais, pela construção de um sistema de proteção socioambiental que nós temos hoje no Brasil e que nós temos que, objetivamente, buscar defender. Por isso, agradeço enormemente a oportunidade. Mauro e Yara, grande abraço para você. Obrigado, Marilene, pela oportunidade e pelo apoio. Muito obrigada, Paulo. Então, eu te agradeço aqui também, então, a Marilene e o Marcelo, que estão na Fundação Heinrich Böll, estavam aqui com a gente também, e toda a equipe, né, da Plataforma Socioambiental e do BRICS Policy Center, a audiência que esteve com a gente aqui presente durante todo esse tempo, e fiquem ligados que a gente vai divulgar esse debate, para quem quiser também divulgar, né, se gostou, no canal do YouTube do BRICS Policy Center, e também está disponível lá no Facebook, tá, para todo mundo, e a gente fiquem atentos, que a gente agora vai, em outubro teremos um outro debate agora, mais pensando nesse processo aí para a COP26. Grande abraço, obrigada, Marilene, se quiser também se despedir. Marcelo, que está aqui com a gente. Tá bom. Então, obrigada, boa tarde para todo mundo aí, bom almoço. Tchau, tchau. Obrigada, Marilene, obrigada, Marcelo. Tchau.